Amém? Boa noite, BR. Boa noite. Não é a IBR que eu conheço, não. Boa noite, IBR. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alain, para quem não me conhece. Você que está em casa também, já foi dado aqui, mas eu quero também dar meu muito bem-vindo a vocês que estão na casa do Pai hoje. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, a qual foi confiada a mim, eu quero dividir essa responsabilidade com vocês. Amém? Ih, o pessoal ficou meio assim. Amém? Amém. Então, se não for pela primeira, vai na segunda então, né? Como assim, pastor, dividir a responsabilidade comigo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque eu acredito que toda vez em que o bispo e a pastora, que são pastores dessa casa, onde Deus confiou o altar a eles, escolhe uma pessoa para ministrar, é porque Deus naquele dia permitiu assim. Ele queria falar com alguém, Ele queria falar comigo, Ele queria falar com todos nós ao mesmo tempo. Então hoje o bispo escolheu, a pastora escolheu que eu tivesse aqui a representá-los. E aí é interessante nós entendermos isso, por isso eu agradeço a Deus e agradeço mesmo pela vida do bispo e da pastora. E deixo aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade. Mas entenda o seguinte: quem de vocês, alguém vai na vossa casa, senta na vossa mesa e começa a ensinar, vocês vão permitir que ensinem diferente daquilo que vocês ensinam em casa? Então, toda vez que o bispo e a pastora permite e cedem o altar dessa igreja, a qual foi confiado a eles, a uma pessoa, eles estão confiando em alguém que, no mínimo, tem que trazer o mesmo tipo de palavra, ou seja, tem que estar sério e ligado na palavra do Senhor. Então a responsabilidade minha agora, que vem sobre mim, primeiro, é que eu vou ministrar a palavra de Deus. Segundo, eu tenho que manter a mesma integridade deste altar, como assim eu recebi. E aí, pastor Alain, como é que você então quer dividir comigo? Eu quero dividir com você essa responsabilidade, porque glória a Deus e aleluia, nós não entregamos a Deus por arrepio. Então não espere ouvir de mim talvez uma frase, algo que vai causar um arrepio em você, porque se for de mim nada vai acontecer. Mas se for do Senhor, toda a honra e toda a glória é para Ele. Então glória a Deus e aleluia, eu não preciso sentir arrepio, mas eu entrego a Ele, porque tudo Ele fez por mim, porque Ele enviou o Filho dEle amado para morrer na cruz por nós, e por isso então eu glorifico a Ele. Então toda vez que o Espírito Santo de Deus tocar em você, você sentir a presença do Senhor, não hesite em dar glória a Deus e aleluia. A segunda coisa que eu peço a vocês para me ajudar nessa responsabilidade é: olha para o vizinho que está do seu lado, à direita ou à esquerda, dá um sorriso para ele. Mas é para sorrir bonito. Então agora diga assim: me ajude a cultuar o Senhor. Me alimentar deste banquete. Sabe por quê? Porque nós começamos um culto de adoração. Nós começamos adorando. Nós começamos então, entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo, que é o reconhecimento daquilo que Deus tem colocado em nossa mão. E a palavra do Senhor, ela é como alimento. Então agora nós vamos se assentar à mesa para se alimentar. E aí o que eu te peço é: só use o telemóvel se for realmente de necessidade, caso de urgência. Só converse com a pessoa do lado, se for para dar um toque, e fala assim: olha aí Jesus falando. Fora isso, não faça mais nada disso, para que eu não perca a concentração, e para que você também não perca a bênção do Senhor. Então me ajude a ministrar hoje. Divide essa responsabilidade comigo. Obrigado, aplauda ao Senhor Jesus por isso. Meu Deus, já que vocês assumiram a responsabilidade, eu estou feliz demais. É desse jeito. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 35. Lucas, capítulo 18, verso 35. Mas antes de ir para o 35,
Eu vou ler primeiro o 41. Eu gosto desse barulhinho de folha virando, gente, é maravilhoso, né? Eu sei que a gente tem um telemóvel, é gostoso, mas quando a gente começa com barulhinho de folha... Lucas capítulo 18, verso 41, diz bem assim: que queres que eu te faça? Vou começar por aqui também, olha que bonito. Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Quando eu comecei a ler, reler este texto, e comecei a falar ao Senhor, fale comigo, o que eu preciso entender aqui? A primeira coisa que Deus me mostrou neste texto foi a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Eu já vou entrar na história, mas eu tenho que começar por aqui. E a pessoa que está nessa história, ela responde que eu torne a ver. Deixa eu falar uma coisa para você: só pede para ver, ou para tornar a ver, quem antes tinha visão e perdeu. Não estou começando pelo fim da mensagem. Só pede para voltar a enxergar quem antes perdeu a visão, quem tinha visão perdeu. E agora então a sua sede, a sua vontade é voltar a enxergar. E aí eu vou falar para você que na sua caminhada, em algum momento, você perdeu a visão espiritual. Fique atento, porque hoje ainda, o mestre do mestre, o rei dos reis, ele vai fazer uma pergunta: que queres que eu te faça? E olhe atenção na sua resposta, porque nós podemos pedir a casa, nós podemos pedir um carro, nós podemos pedir talvez o documento que está a faltar chegar, mas atenção, que a pergunta, ela tem que ser respondida com fé, senão não há milagre. Então já fique pensando, o que eu vou responder para o Senhor? Verso 35: e aconteceu que aproximasse ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, aqui eu começo, Senhor, a ministrar aquilo que o Senhor falou em meu coração. E cada um de nós que estamos aqui, Pai, somos alcançados por Ti nessa noite. Por isso fale conosco, Senhor, assim eu te peço em nome de Jesus, porque apenas sou um vaso nas Tuas mãos. Usa-me conforme a Tua vontade. Amém. Quando eu olho para essa situação, Marcos, ele vai dizer, ele vai dar mais informações, porque Lucas diz que aproximasse ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. Porém, Marcos vai dizer que o cego tinha um nome, ou pelo menos uma referência: Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu não era o nome dele propriamente, era apenas a direção, uma direção de quem ele era filho. Eu procurei sobre o pai, sobre alguma informação sobre ele, mas nada encontrei. A Bíblia não relata mais nada a não ser o que nós estamos aqui. A história secular, sim, tem algumas situações, mas eu não me atentei a elas, porque se eu não encontrei na Bíblia e não encontrei mais lado nenhum, então para mim não vou trazer aqui fábulas que contam para dar ênfase a uma mensagem. Então eu me atento somente à palavra do Senhor. E eu começo a perceber que o cego,
ele estava sentado, me mostra uma condição humana dele. A primeira é que ele não enxergava. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre a deficiência física. E olhe que eu entendi que quando você perde um dos seus sentidos, os outros são aguçados. Então o cego ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Pensa numa pessoa que ouvia tudo o que se acontecia. A Bíblia diz para mim que Jesus está então indo na sua última viagem a Jerusalém. Essa aqui, se vocês não entenderam, não sabem, é a última viagem. Logo depois desses acontecimentos, vai acontecer a entrada triunfal em Jerusalém, aonde uma multidão vai dizer: Hosana, ora vem Senhor Jesus, e a mesma multidão depois vai dizer: crucifica-o. Olha, atenção na questão da multidão. Cuidado com quem tu andas, quem anda contigo. E aqui eu entendo a situação deste cego. E quando eu começo ele a olhar, coloque para mim o versículo 35, faz favor. E quando eu começo a olhar que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, eu vejo uma situação em que a sua vida não era fácil. E quantos de nós não estamos cegos naturalmente ou fisicamente, mas estamos cegos nas nossas emoções, estamos cegos na nossa vida com Deus, estamos pedindo esmola da graça de Deus que Ele nos deu por completo. Já viu isso? Você está vivendo os seus dias após dias e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, me dá mais um pouquinho. Senhor, eu quero um pouquinho da tua bênção. E Deus tem um mar de bênção para nós. Ele nos deu livre acesso à presença dEle. Mas dia após dia nós ficamos às vezes a mendigar a presença do Senhor, porque não nos posicionamos em fé, porque não nos colocamos em fé diante de Jesus para dar a resposta correta. E muitas das vezes quando a pergunta aparece, nós fugimos. E aí eu começo a olhar que a Bíblia diz que, ouvindo ele o tropel da multidão, perguntou o que era aquilo, e anunciavam que passava Jesus o Nazareno. E aí olha o clamor deste cego: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu começo então a entender o seguinte: ele não era sem conhecimento, porque falaram para ele que Jesus o Nazareno passava. Por que será que ele não gritou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Mas ele fez um clamor messiânico, pegando na descendência de Jesus. Jesus, filho de Davi. Aí eu vou entender na cultura judaica da época. Como é que funciona a cultura judaica? O pai, ele começa a ensinar e a ler a palavra do Senhor, os escritos, desde quando eles estão no berço, no colo. Então eu imagino que se ele está em Jericó, ele faz parte de uma cultura que serve a Deus. Ele ouviu falar do Senhor, ele cresceu ouvindo falar do Senhor. E aí tem uma outra coisa: a Bíblia diz que naquela época eles iam ao templo adorar ao Senhor, e havia a sinagoga também. Deixa eu dar uma referência para você do que poderia ser isso no dia de hoje. Vamos colocar que neste momento nós estaríamos numa sinagoga, aonde era dado o ensinamento da palavra, aonde era feita a leitura da palavra, e uma vez por ano, 3 vezes por ano, eles iam ao templo adorar. Aqui nós, uma vez por ano, nos juntamos todas IBR num lugar só. Nós vamos para um lugar só adorar o Senhor, glorificar o nome dEle pelo tudo aquilo que Ele fez com esta igreja que está a crescer, a qual Ele tem lançado ela aos lugares mais longínquos que você pode pensar. Porque IBR, eu vi a pastora cantando esses dias em grego, se eu não, grego não, como é que fala? Ela foi na Grécia. Então, olha só, a IBR está começando a chegar. Eu ouvi que vai ter uma viagem aí para lugares onde o evangelho não pode ser pregado, mas vai chegar lá também. Então, por isso é motivo de nós entendermos que a palavra do Senhor está se expandindo.
E aí eu olho para essa questão. Imaginamos que isso aqui fosse uma sinagoga, aonde você vai toda semana, mas uma vez por ano você se junta com todo o povo de Deus, de uma única forma, para uma festa, para o adorar. Assim eram eles no tempo de Jesus. Eles iam para o templo para adorar, para as festas. Nós temos a festa do tabernáculo, nós temos a festa da Páscoa, nós temos Pronto, Jesus estava indo para isso. E com isso, todos juntos adoravam. Então me mostra que ele tinha conhecimento, que em algum momento ele frequentou o templo do Senhor. Isso eu pensando com o meu modo de pensar, com aquilo que eu percebi, porque ninguém pede para ver novamente, se não tivesse visto antes. E ninguém chama Jesus filho de Davi, se não conhecesse a palavra. Hoje eu e você conhecemos muito bem. Hoje eu e você conhecemos. Mas existe uma coisa. Naquele tempo nem todo mundo tinha acesso como eu e você. Hoje você tem a Bíblia no telemóvel, você tem a Bíblia em papel, tem várias versões, várias traduções. Naquele tempo não. Você ia para a sinagoga e lá alguém ia ler e você ia pegar daquela porção da palavra e saía dali alimentado. Então quando eu olho para o cego de Jericó e percebo que a situação dele era como muita de nós hoje em dia. E eu estou pedindo a Deus, falando assim: Senhor, dá uma palavra mansa e tranquila e suave. Eu estou tentando vir para cá e Deus fazer aqui. Muitos de nós estamos até dentro da casa do Pai, cegos. Muitos de nós estamos dentro da casa do Pai e estamos mendigando. Muitos de nós estamos neste mundo, nesta terra, podendo ver todas as maravilhas que Deus falou para nós, porque eu acredito que muitos de nós saímos do Brasil com palavras de promessa. Quem veio do Brasil, por exemplo, eu garanto para você, se eu pedir para levantar a mão aqui, muita gente vai levantar, que quando saiu, eu tinha uma palavra de promessa. Mas hoje se encontra numa situação como o cego de Jericó. Mas eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que anunciaram a ele que Jesus estava passando. Que anunciaram a ele que Jesus já estava chegando. E aqui começa uma questão. Porque o versículo de 39 vai dizer que os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. E cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu olho para este momento? É que não importa na situação que você está. Eu não sei hoje qual situação você se encontra. Eu não sei, não precisa me dizer. Mas existe alguém que está a passar aqui nesta noite. E ele daqui um pouquinho vai parar e vai falar assim: vem até mim. E aí ele vai fazer uma pergunta. Mas tem uma coisa: a multidão manda calar. E quando a multidão manda calar, o que o cego faz é gritar cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa para você: toda vez que alguém mandar você parar e não seguir em frente, continua com a sua fé, continue gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, cara, não vai dar certo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aí não vai funcionar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Jesus parou. Um chamado messiânico parou Jesus. O que eu tenho para dizer para você é que não importa a situação em que você acha. Você pode achar que está no fundo do poço. Eu ainda acredito que o fundo do poço seria gostoso de estar. Aí tem gente que fala assim: eu estou no fundo do poço. Cuidado com essa frase. O fundo do poço é quentinho, tem água, tem sombra, ninguém te incomoda. E quem fala que está no fundo do poço, você vê que ela está ali há muito tempo. Por quê? Porque o fundo do poço é gostoso de estar. Mas tem gente que está abaixo disso, está enterrado no fundo do poço. E aí, se você estiver se sentindo nessa situação, comece a clamar.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você clama de forma a chamar por Ele, um servo do Senhor, um filho necessitado, que clama da forma correta, não é Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, mas Jesus, filho de Davi, aonde você está dizendo que Ele é aquele que veio para te salvar, porque Ele é aquele que veio para restituir aquilo que foi tirado de você. Ele vai parar e vai olhar e vai te chamar naquele momento. E hoje é o dia que Jesus já está parando aqui e já está te chamando. Não deixe passar as oportunidades. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou. Marcos vai dar uma coisa importante que Lucas não escreveu. Por isso que é bom a gente ler os evangelhos. Marcos vai dizer da seguinte forma: que ele lançou fora a capa e foi ter com Jesus. Marcos vai dizer algo que eu analisei com toda vontade para dizer aqui agora. Eu sou calmo. Se vocês veem eu ensaiando em casa, mas Jesus disse, assim vai falar. Gente, eu vim falando até com minha esposa, ela está em atendimento lá embaixo. Eu falei, amor, isso aí tão em casa, eu falava com Deus, eu pregava para mim mesmo. Quando chegar lá na frente eu já sei como é que vai ser. Mas esse é o jeito que Deus me fez, que Deus colocou. E Marcos vai dizer que ele lançou fora a capa. E aí eu pergunto, pense comigo, qual é a capa que você precisa jogar fora hoje, que está te impedindo de sair deste lugar e correr para os pés do Senhor? Qual é a capa? A capa naquela altura, ela significava que ela trazia para o cego uma proteção durante a noite do frio e durante o dia do calor. Sabe aquela história que diz assim, que todo mundo tem uma vaquinha, que enquanto você não largar ela, você não evolui, não sai do lugar? Não, aqui tá bom, eu estou com isso, é o suficiente. E Deus tem muito mais. Não, aqui tá bom, é o suficiente. E Deus quer dar mais. Não, aqui tá bom, é suficiente. E Deus quer que você ande com Ele, mas você sabe que para andar com Ele vai ter que abrir mão da sua capa. E você fala, não, aqui tá bom, é o suficiente. Porém, o cego, ele não pensou duas vezes. Na hora que falaram assim, olha, anima-te, porque Marcos vai dar essa referência, anima-te. O mestre chama, ele lança a capa fora e vai ter com Jesus. Qual é a capa que hoje você precisa jogar fora? Um vício? Uma atitude que você não teve? Um pedido de perdão que está faltando a dar a alguém? A falar com alguém? Um olho no olho e reconhecer e falar assim, eu errei? Qual é a capa que te impede de avançar? Mas a saída de Jesus passando por Jericó, ela me dá uma outra expectativa, porque quando eu estava falando de Jericó, quando eu li Jericó, eu falei assim, por que Jericó? Por que não outra cidade? Porque o cego não estaria em outro lado? E aí eu pensei em olhar para Jericó com o olhar onde vamos lá em Josué, que derrubou as muralhas. E eu tentando arrumar uma mensagem ali, e Deus falava assim, não. E aí eu fugia e fui pensar em falar, pesquisar e falar de Jericó, porque Jericó foi a cidade onde construiu o palácio Herodes, que quando Jesus nasceu, Herodes foi aquele que mandou matar todas as criancinhas, Herodes o Grande. E eu ia falar então, dar uma ênfase, e Jesus falou, e Deus falou comigo, não. O Espírito Santo diz no meu coração, não. Porque você está falando do cego Bartimeu, e a pessoa que entende do cego Bartimeu, nós precisamos entender o seguinte,
Jesus está passando na sua última viagem. Jesus está passando na sua última viagem a Jerusalém. E eu comecei a pesquisar o que tinha em Jericó. E eu não conseguia achar nada, até que o Wikipédia passou na minha frente e falou uma frase. Eu li. Jericó é a cidade mais baixa do planeta. Está lá mundo, né? Mas eu não sei se outro planeta tem. Então Jericó é a cidade mais baixa, nível do mar do mundo. E aí eu vou olhar a história, porque quando eu volto no capítulo 17, versículo 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ou seja, ele vem descendo da Galileia, passa por Samaria, entra em Jericó e depois vai rumo a Jerusalém. E aí eu comecei a pedir: Senhor, o que essa história tem a ver? Por que o nome Jericó está na minha cabeça? Porque Jesus falou comigo da seguinte forma, gente, eu vou falar como Ele falou no meu coração, como eu senti em casa quando eu estava lendo a Bíblia. Ele falou comigo da seguinte maneira: eu precisei passar por Jericó, porque Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Ela está situada numa região mais baixa no livro dos recordes das cidades que tem. Eu passei lá para dar vista a uma pessoa. Eu passei lá para entrar na casa de um homem, para curar a família e a casa dele, porque eu estava subindo para Jerusalém. Jericó, a cidade mais baixa. Jesus começa a subir em direção a Jerusalém. Eu falei: que é isso? Por que subir a Jerusalém? E aí eu entendi que o Jericó, quando o cego ele é curado, ele começa a seguir a Jesus. Então eu comecei a entender que quando nós somos curados, quando nós somos alcançados pela presença do Senhor, nós começamos a caminhar com Cristo. E aonde é que nós esperamos chegar? Nós esperamos chegar na Nova Jerusalém. Jesus começa a dizer para mim o seguinte: eu estou subindo para Jerusalém para morrer na cruz do Calvário, para que você possa chegar na Nova Jerusalém comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então deixa eu falar uma coisa: Ele salvou este cego, Ele trouxe vista a Ele trouxe vista para enxergar. E eu te peço o seguinte, atenção: Jesus está aqui nesta noite a dar vista, a dar visão. Nós precisamos ter visão para chegar na Nova Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa, eu ia deixar isso para o final, mas agora começou a aquecer comigo aqui, meu sangue já está aquecendo. Eu vou para Apocalipse 21 e diz bem assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O 21 diz que as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é uma só pérola, e a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o candeeiro da cidade, porque ela não precisa nem de sol e nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. Eu não sei qual é a Jericó da sua vida nessa noite, mas eu sei que existe uma Nova Jerusalém para a gente chegar lá. E para chegarmos na Nova Jerusalém, nós precisamos ter a visão que Deus quer nos dar. E para ter acesso à visão, nós temos que ter fé. Porque quando Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Ele pede que eu torne a ver. E Deus está falando no meu coração algo muito importante: tornar a ver. Não é apenas voltar a ver de um olho normal, como uma visão normal que nós temos. Agora é com a visão de que todo o conhecimento que eu adquiri, toda a informação que eu adquiri, eu vou aplicar de forma diferente. Se eu errava, eu já não erro mais. Se eu mentia, agora eu já não minto mais. Se eu cometia adultério, agora eu já não vou cometer mais. É dessa forma que a nova visão de Jesus, ela vem para nós.
Jesus está nos convidando a ir para uma nova Jerusalém, a cidade santa, a morada do Pai. Mas para ir pela nova Jerusalém precisamos passar pelo caminho que é Ele. E Ele quer nos dar uma visão nova, não uma visão natural como nós temos, não uma visão do passado onde olhávamos tudo e criticávamos. Não, Jesus quer nos dar uma visão espiritual, aonde nós entendemos que Ele é o Rei dos Reis, e por onde nós passarmos, milagres vão acontecer. A Bíblia diz que o cego, depois de ser curado, começa a andar com Jesus e a seguir a Jesus. A Bíblia não relata que ele voltou para casa. A Bíblia não relata que ele voltou para os seus. Eu imagino você aqui, se nós tivéssemos aqui agora uma pessoa cega e ela fosse curada, eu garanto para você que a primeira coisa que ela iria fazer era correr para abraçar os seus. Talvez a esposa que ficou em casa, talvez os filhos que nunca mais viu, porque naquela época não é como hoje. Hoje você pega a pessoa que é deficiente, você cuida com todo amor e carinho dentro de casa, você tem elevador para cima e para baixo. Naquela época uma pessoa deficiente, ela era julgada pela nação, ou ela é por causa de pecado, ou alguém pecou da família, ou ele cometeu algum pecado, ele era rejeitado entre os seus, era abandonado entre os seus. E aí eu começo a dizer aqui para você, eu não sei quem te abandonou, mas Jesus hoje está aqui nesta noite para dizer assim: o que queres que eu te faça? Meu Deus. O tornar a ver que o cego pediu ao Senhor vai muito mais além, muito mais além do que apenas uma cura. Quando Jesus pede para alguém falar alguma coisa, Ele está pedindo para aquela pessoa colocar para fora tudo que está preso dentro do seu coração, o seu maior, o seu mais íntimo desejo. Esse o que queres que eu te faça não foi uma pergunta comum, não foi como nós interpretamos hoje. Esse o que queres que eu te faça era como se eu pudesse chegar para alguém aqui nessa noite e falar assim: olha, tudo que eu puder fazer para você, para te deixar feliz hoje eu farei. O que é que você quer? Jesus estava chegando para aquela pessoa e falando dessa forma: tudo que você necessitar, tudo que você precisa sarar, tudo que você precisa ter, eu serei hoje. Qual é a resposta que eu e você entregamos a Jesus todos os dias? Qual é a resposta do que queres que eu te faça, você está entregando a Deus? Ele pediu para ver, e Jesus vai dizer que a tua fé o salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Agora eu tenho uma coisa: toda vez que um milagre acontece e que nós passamos a seguir a Jesus, o povo também dá glória a Deus. Eu hoje estava no meu trabalho, eu estou lá a preparar o ambiente e uma pessoa chega para mim, uma senhora Dias, uma empregada, ela vai para o apartamento onde ela vai trabalhar, e eu estou bem assim na portaria quando ela chega, e o cego estava lá, e Jesus estava passando desse jeito, gente, sabe, aquele susto que você olha assim, fala, oi, boa tarde, tudo bem? E ela falou bem assim comigo: ai, Alan, eu me machuquei essa semana, eu estou com umas dores nas costas. Aí Jesus falou no meu ouvido: o que queres que eu te faça? Eu cheguei para ela e falei assim: olha, você conhece Jesus? E ela disse: conheço, claro. Mas ela falou com tanta empolgação que eu perguntei assim, quase que eu perguntei onde ele está, porque parecia que a pessoa estava ali do lado, sabe? Você conhece Jesus? Ela: conheço, claro. Você gosta de Jesus? Ela: gosta, eu amo.
Eu falei assim, não, eu posso fazer uma oração por você? Isso te ajudaria muito agora? E ela falou assim, ai Alan, você vai orar por mim? Você vai fazer mesmo isso? Eu falei, sim. E eu perguntei se podia tocar. Nas costas dela, ela falou que podia. E eu comecei então a interceder. E eu estou falando sobre um cego. Eu estou ministrando sobre cura. E eu comecei a falar, Senhor, tem misericórdia. O Senhor não me deu uma palavra à toa. O Senhor me botou no meu coração algo, porque eu tinha que viver algo também. E no momento em que eu estou orando por ela, que eu estou terminando de orar, ela entra bem assim, ó. E eu peço para orar, e eu estou orando, eu estou falando, Senhor, se não for agora a minha fé, aumente então o dobro dela. E eu comecei a orar e a repreender aquela enfermidade. Quando eu abro os meus olhos, ela está, ai Alan, muito obrigada. A forma como ela estava se mexendo, ela já não podia dizer nada para mim, nem precisava. Porque quem entra assim e já está, ai obrigada, você fez isso e não sei o que. Eu já pude perceber que a cura já estava acontecendo naquele momento. E da mesma forma como ela saiu depois sem reclamar de dor nenhuma, eu pude ter a compreensão que Jesus trouxe a cura à vida dela. Ela não precisou dizer, porque quem tem dor lombar ou na costa, você sabe como é que a pessoa anda. O que queres que eu te faça? Você está pronto para fazer essa pergunta para alguém? Eu inverti agora a situação. Jesus quer usar a minha e a sua vida neste lugar. Ele não nos chamou à toa. Ele não nos chamou apenas para estar sentado na igreja, ouvindo a palavra. Sim, a igreja, a casa do Senhor é para a gente se alimentar. Então você chega ferido, é curado das suas feridas, é feito milagre por causa de Jesus na sua vida, você se alimenta, se fortalece, e aí você vai para o campo trabalhar. Então eu sei que talvez tem gente aqui neste momento que está chegando com a ferida, na família, no casamento, no trabalho. Eu não sei aonde, qual situação está a ferida. Para você, Jesus diz, o que queres que eu te faça? E a tua pergunta é, que eu veja como vou resolver essa situação, que abra os meus olhos. Mas você já pode estar aqui alimentado, fortalecido. E a pergunta é você quem faz para aqueles que vão chegar até você, que Jesus vai permitir. O que queres que eu te faça? Porque nós somos cristãos. Nós somos aquele que replica o que o Senhor ensinou. Nós somos discípulos. Jesus ensinou na prática. Nós observamos e agora praticamos também. Se não for para fazer o milagre lá fora, o que nós fazemos aqui? Se não for para alcançar a cidade celestial que eu li, o que nós fazemos aqui? Então eu não sei em qual Jericó você está. Eu não sei em qual etapa da vida, igual esse cego estava, você está. Eu sei é de uma coisa, que Jesus, Ele está a passar. E que a gente não pode perder a oportunidade. Porque o cego, quando teve a oportunidade, ele não perdeu, ele pulou e foi direto ter com Jesus. Que quando mandaram ele calar, ele não calou, ele gritou mais alto. Isso mostrou garra, força, determinação. E é dessa forma que nós avançamos, é dessa forma que nós vamos avante. Eu queria pedir que prepare um louvor, porque eu vou fazer um convite para vocês. E eu pedi a Deus que fosse uma mensagem para a gente pensar. Não queria uma mensagem que fosse para trazer emoção para vocês. Não. A mensagem é: qual é a resposta que eu vou dar para Cristo? Eu não sei se aqui neste dia hoje tem alguém que nunca aceitou a Jesus. Eu não sei se aqui neste momento tem quem já aceitou, quem já saiu e acabou parando aqui porque um amigo chamou. Eu não sei se você está com problemas na sua família, na sua casa, em áreas da sua vida que você precisa de uma resposta de Jesus hoje.
Mas para ter a resposta de Jesus, você precisa ativar a sua fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também relata que quando Jesus veio, ainda não era tempo para aqueles que não eram dos seus, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Uma mulher fora da tradição, da nação, ela chega até Jesus porque precisava de ajuda com sua filha, e ele fala que não é lícito tirar o pão dos seus filhos e dar para os cachorrinhos, e ela vai dizer o quê? Que até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam, falando do meu jeito. E ele diz assim, a sua fé é tão grande, que ela permitiu acesso até quem não tinha direito naquele momento, porque ele ainda não tinha morrido na cruz, para dar direito a todos, mas ele permitiu acesso através da fé dela. O meu convite é, se você sentiu que essa palavra falou no teu coração, e você está igual a este cego, que antes via e agora não vê, eu vou te convidar a vir aqui à frente, para dar esse passo de fé. Esse é o meu pedido. Não sei se tem alguém aqui nesse estado. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. O que eu posso dizer é que com Cristo nós vamos rumo a Nova Jerusalém. Com Cristo nós vamos chegar a Nova Jerusalém. Mas primeiro Ele precisa te dar a visão. Você precisa estar completo. Na Nova Jerusalém a gente não vai chegar faltando algo. Na presença do Senhor nós precisamos estar completo diante dEle. E Ele tem o poder para restaurar tudo aquilo que foi tirado de nós. Ele tem o poder para restaurar a tua saúde, a tua paz, a tua vida, a tua comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que só através de Jesus nós temos acesso à salvação. E esse é o convite para que se você ainda não recebeu a Cristo, ou se você simplesmente deixou em algum momento da sua caminhada, em algum momento você perdeu a direção, hoje é o dia de você retornar. Então, enquanto o irmão vai louvar aqui neste momento, eu te convido a levantar do seu lugar e vir à frente. Se você não quiser, se você está com timidez, eu te digo, deixa a timidez de lado agora. Agora não é hora de ficar tímido, é hora de tomar uma posição na presença de Deus. Agora é hora de se posicionar como alguém que quer a vitória. Pode louvar.